Bem-vindos ao Fabricar, um canal totalmente dedicado à cerveja artesanal caseira. Hoje vamos falar sobre uma pincelada aí sobre alguns segredos dos lúpulos, né? Quais são os componentes, o que eles fazem, por que é importante saber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro há mais de 10 anos e aqui você vai aprender tudo sobre cerveja artesanal numa linguagem fácil, dedicada, acessível e profunda, né? A gente vai explicando coisas que não são explicadas aí em outros lugares, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre o tema, qual que é o objetivo da lupulagem? A lupulagem, ela inicialmente, né, o primeiro papel, talvez o mais importante, é que o lúpulo ele é um conservante para a cerveja. Então, a origem do lúpulo na cerveja foi nesse papel para conservar, papel antibacteriano, né, bacteriostático também. Então, ele serve para que a cerveja ela tenha uma data de validade maior. Antigamente, a cerveja não era transportada e refrigerada, também não havia ali processo como pasteurização. Então eles precisavam de alguma técnica, algum elemento que fizesse a cerveja durar mais. E daí surgiu o lúpulo. Diferente de outras bebidas alcoólicas, como por exemplo vinho, que tem um percentual de álcool bastante maior, né? Quanto mais álcool tem a bebida, maior é a vida, né? A validade dessa bebida. E no caso da cerveja, com um percentual alcoólico menor, ela tem a chance de estragar mais rápido, se assim acontecer de uma contaminação. Então, o principal papel do lúpulo ele vem nessa condição. Só que para nós que fazemos e tomamos cervejas frescas, isso pode não parecer muito importante, né? Afinal, quase que não dá tempo da nossa cerveja estragar. Então, tem outros papéis que esses próximos aí talvez sejam mais relevantes para nós cervejeiros caseiros. Um deles é essa questão de contrabalancear o excesso de dulçor residual, né? Então a cerveja, se ela não tivesse lúpulo, aquele dulçor do malte que fica ali na cerveja, dos açúcares não processados, não fermentados, ela deixaria a cerveja enjoativa, doce, uma bebida sem graça. Diferente, por exemplo, de fermentados como a cana-de-açúcar, né, que faz a cachaça, o vinho e outras frutas que a gente fermenta 100% do açúcar, né? No caso do malte e de outras bebidas derivadas de grãos, fica esse dulçor residual aí do amido, da quebra do amido. Então é necessário você incorporar um certo nível de amargor, obviamente proporcional ali ao estilo, né, e aquele dulçor residual, né, uma cerveja muito alcoólica, muito potente, que tem muito malte, vai precisar de mais amargor e vice-versa, para você ter um equilíbrio. Obviamente, tem algumas cervejas onde esse equilíbrio puxa mais para notas amargas, como no caso de uma IPA, ou mais para notas maltadas, como no caso aí de uma German Ale geral, né, um Pilsen, por exemplo. O lúpulo também traz notas sensoriais de aroma e sabor, né? Tanto quando ele é incorporado ali naquele final, né? A gente chama lupulagem de acabamento, no final ali da fervura, quanto em processos de whirlpool e lá, especialmente no dry hopping, vai trazer essas notas sensoriais. Entretanto, já é conhecido também que alguns sabores são criados mesmo quando a gente coloca lúpulos no início da fervura. Eles já geram compostos aromáticos e sensoriais para a cerveja. Então é importante que a gente entenda a influência também da lupulagem amargor para que ela seja harmônica com a lupulagem de acabamento. Por fim, o lúpulo também traz um frescor para a cerveja, né? A presença do lúpulo, principalmente com algumas perfis sensoriais, ele vai deixar a cerveja com uma cara mais de fresca, né? De uma bebida que foi recém-produzida, diferente de uma bebida que está maturando ali há muito tempo, né? Há anos. Então são muitos os compostos relacionados ao lúpulo, que eu coloquei cerca de 20 principais, né? Matéria verde, que é essa parte que a gente pode ver aqui na imagem da flor, né? Essa parte da flor do lúpulo, que é uma matéria verde, ela traz ali principalmente compostos provindos da clorofila, né? Da própria planta.
E temos esses pontinhos amarelos, né, chamado lupulina. Esses pontinhos amarelos, eles são classificados em resinas moles e duras e óleos essenciais. E é daí que a gente vai tirar os principais compostos que a gente vai falar, dar uma pincelada em alguns deles aqui essa aula de hoje. Mas se você está querendo aprender mais, né, já que não dá para a gente falar tudo em um vídeo aqui no YouTube, um vídeo desses de 10 minutos, o meu curso básico ele fala 1 hora de videoaula sobre lúpulos. O meu curso avançado fala de 4 horas sobre lupulagem. Então, se você quer entender melhor como esses componentes se harmonizam, como combinar eles, como evitar desarmonia, como realizar ajustes, não perca seu tempo. Aproveite e faça meu curso. Esse que você vê na tela é a ementa do meu curso básico, hoje está aqui em valor promocional. E esse destacado amarelo é o link marcelofenol.ebook.com.br. Lá é um lugar que você vai ter não só para assistir essas videoaulas com muito mais detalhes, mas também ter um acesso diretamente a mim e ao grupo de alunos, onde você pode tirar suas dúvidas e saber mais sobre cerveja, ok? Dá uma conferida lá. Então aqui vamos começar por essa parte inicial, né? Falando da matéria verde, lupulina, resina e os óleos essenciais. Então a matéria verde, ela não necessariamente é importante para a cerveja. Mas quando a gente despreza totalmente a matéria verde e pega só a lupulina e trabalha somente com a lupulina, o resultado é que a gente tem umas cervejas que têm um sabor um pouco artificial, não é tão agradável. Então tem alguns compostos sensoriais presentes ali na clorofila, na parte vegetal mesmo, que trazem para as cervejas notas que melhoram esse equilíbrio sensorial. Quando em pequena quantidade, ele vai trazer notas, por exemplo, de frescor, vai deixar a cerveja mais fresca, mais herbal. Agora, se você exagerar, colocar muita matéria verde, você vai trazer notas de tanino e especialmente de gramíneo. Então, nem sempre o máximo da quantidade possível de lúpulo é o melhor para a tua cerveja. Você vai ter que fazer um equilíbrio. Se você quer fazer uma IPA, por exemplo, e quer potencializar ao máximo aos sabores do lúpulo, talvez não seja tão bom, tão importante você usar apenas o lúpulo normal, como a gente conhece. Talvez seja importante você usar alguns artifícios, como lupulina, lupumax, que são compostos aí, onde eles separam essa carga verde, extraem apenas a lupulina e você faz então uma mescla desses dois ingredientes. Assim você vai ter tanto o potencial de aroma perseguido e desejável, quanto vai evitar esse excesso de gramíneo que uma quantidade muito grande vai ter. Por outro lado, para a maioria dos estilos, o lúpulo, como ele é vendido, ele é satisfatório, agradável e é a sua melhor alternativa, ok? Para fazer cerveja. Um cuidado também com lúpulos velhos, né? Principalmente essa matéria vegetal, quando envelhecida, ela pode acabar trazendo as notas ruins para a tua cerveja, que pode chegar até notas de cebola, né? Tem alguns compostos do lúpulo e da própria fermentação que podem gerar também aroma de cebola. Mas é muito comum a gente pegar lúpulos velhos e trazer essas notas ruins que acabam passando para a nossa cerveja. Falando aqui um pouco sobre as resinas, né, que trazem o amargor, o principal composto dessas resinas chama humulona. Lá tem um componente chamado alfa-ácido, que esse alfa-ácido, na forma natural, ele não é amargo, ele não tem sabor de nada. Mas quando ele é fervido, né, ele é isomerizado, ou seja, ele tem a mesma estrutura química rotacionada. Ele não muda os seus elementos, mas ele muda a forma como esses elementos químicos estão ali organizados. Do mesmo jeito que, por exemplo, o grafite e o diamante e o carbono, né, tudo é carbono, mas do grafite para o diamante, a gente tem uma forma diferente de a gente organizar os átomos de carbono. Então aqui é uma maneira muito semelhante. Então quando a gente faz a isomerização, a gente transforma aquele composto que não tinha gosto de nada em um componente amargo. E quanto mais tempo de fervura, maior vai ser a isomerização, até um certo limite, né? Em torno de 3, 4 horas. Depois a gente chega no limite. Não consegue mais isomerizar. E quanto maior for a temperatura de fervura, maior vai ser a isomerização. Ou seja, uma fervura ao nível do mar
né, onde a gente consegue ferver a 100 graus centígrados, vai ter uma eficiência, uma isomerização maior do que ferver esse mosto a 1.200 metros de altura, como é aqui em Brasília. Ou seja, é provável que uma determinada receita que é feita ao nível do mar ou é feita numa cidade alta tem uma diferença do amargor gerado somente por conta dessa temperatura de fervura. Aqui em Brasília, onde eu moro, o mosto ferve a 96 graus, né? E nível do mar 100 graus. Esses 4 graus, eles podem dar aí de 5 a 10% de diferença sensorial perceptível em amargor. Então, em algumas cidades, pode ser que alguns colegas tenham a necessidade de fazer ajustes de amargor de receitas, aumentando um pouquinho mais a carga que está ali na receita, justamente porque está numa cidade muito alta e tem aí uma condição de fervura que não faz essa mesma isomerização. Por outro lado, uma outra medida corretiva seria prolongar o tempo de fervura. Em vez de ferver ali por 1 hora, ferver por 1 hora e meia. É bem provável que você vai conseguir o mesmo nível de isomerização, obviamente com outros efeitos para a tua cerveja, aumentando ali, por exemplo, a concentração de açúcar, né, dando uma FG maior. Tudo isso você vai precisar de um software para balancear, para organizar melhor a tua receita e você ter esse resultado desejado. Um outro fator que às vezes é menosprezado é o pH. Quanto menor é o pH, menor é a isomerização. E algumas condições de mosto que traz um pH ali por volta, por exemplo, de 4 numa sour, ou não tão baixo, ali por volta de 5, 4,8, pode ter um efeito negativo nessa isomerização, gerando cervejas menos amargas. Então dá uma olhadinha aí também no pH da tua água. Se você está tendo problemas de geração de amargor com cerveja pouco amargas, pode ser essa questão do pH um dos fatores chaves. Na média, a gente consegue isomerizar apenas 30% dos alfa-ácidos, né? Isso numa hora de fervura. Se você ficar ali, por exemplo, por 2 horas, você vai chegar em torno de 50%. Se você ficar ali 4 horas, você vai ficar em torno de 60%, 65%. Impossível a gente isomerizar 100%. A safra, o tempo de colheita e as condições de armazenamento também afetam o alfa-ácido. Então é importante, quando você montar uma receita, dar uma olhada no próprio saquinho de lúpulo que você está comprando. Às vezes, ali no teu saquinho está escrito 10% de alfa-ácido, mas é de um lúpulo que foi colhido ali há 2 anos ou 3 anos que está naquele saquinho. Então esse alfa-ácido já reduziu ali a potência dele, já não vai estar tão forte assim. E pode ser necessário que você faça ajustes na receita. Também pode ocorrer de você ter um lúpulo que ele é recente, né? Ele tem ali menos de um ano que ele foi colhido e envasado, mas ele está numa condição de armazenamento ruim, né? Não está numa geladeira, ele está ali numa temperatura ambiente, um lugar muito quente, ou é daquelas lojas que compram lúpulos em grandes quantidades e fracionam ali na hora da venda, né? Abre o saquinho, tira e serve. Esse processo de abertura gera oxidação, né? E essa temperatura elevada também proporciona um envelhecimento precoce do lúpulo, uma perda não só da parte de aromas, mas também do amargor. Então, tenha atenção aí quando você for comprar, na medida que você está comprando numa loja local, né? Obviamente, quando a gente compra de lojas remotas, né, pela web commerce da vida, a gente tem que confiar na loja, né? E qualquer tipo de problema, né? Ou você muda de loja ou tenta ver lá por que está tendo uma qualidade ruim do seu lúpulo. Quanto maior for o alfa-ácido presente no lúpulo, menor, né, menos notas gramíneas você vai ter na cerveja. Por quê? Pensa bem, se você tem um lúpulo que tem 10% de alfa-ácido, você vai precisar de uma quantidade X desse lúpulo lá na sua cerveja. Se você tem um outro lúpulo que tem 20% de alfa-ácido, a quantidade de matéria verde total aqui, que você vai precisar para gerar o mesmo amargor, vai ser a metade. Então, menos notas gramíneas você vai estar transportando para a tua cerveja. Então, para a fase de amargor, especialmente as cervejas que tiverem um IBU elevado, acima de 30 IBUs, você já pode estar pensando em utilizar na fase de amargor esses lúpulos que têm uma carga bem alta de alfa-ácido, em torno ali de 15, 16, 17, 20% de alfa-ácido. Assim você vai trazer menos notas gramíneas para a tua cerveja, ok?
O indicado ali, eu já estou sugerindo acima de 10, mas especialmente aí para essas cervejas que têm uma condição de BU mais alta. Aqui nesse slide eu trago como exemplo 3 lúpulos com percentual de alfa-ácido mais elevado, né? A gente pode ver ali que o Pato, por exemplo, é elevadíssimo, né? De 17 a 20% de alfa-ácido, dos mais altos que tem. É um lúpulo americano e ele tem um perfil, mesmo usado ali somente na parte de amargor, ele traz notas, né? Que pode remeter a herbal, terroso, mais limpo e suave, bastante redondo, o que pode ser muito agradável, por exemplo, para cervejas escuras em geral, né? Toda a parte de porter e stout, para cervejas inglesas também de modo geral, né? Como uma bitter, por exemplo, e para cervejas alemães também, né? É bem interessante esse tipo de perfil aí em cervejas alemães. Ele vai estar mais neutro quando ele for usado no início de fervura, mas ele também vai trazer aquelas notas de herbal e terroso. E ele vai apresentar essas notas de herbal e terroso mais intensas quando eles estiverem sendo usados ali como lupulagem de acabamento, ok? O Magnum também é um lúpulo americano muito utilizado, tem de 12 a 14% de alfa-ácido. Ele é bastante neutro também quando usado no início de fervura, tem um amargor bastante redondo. E quando ele é utilizado ali no final da fervura, ele traz mais notas cítricas, tá? Que também são presentes quando usado em início de fervura. Para todos os estilos americanos, esse tipo de amargor ele é bem-vindo, né? Por ser bastante neutro. E também dá para fazer cervejas europeias de um modo geral quando utilizado ali como lupulagem de amargor. O Zeus, por sua vez, tem um alfa-ácido também bastante elevado, ele já traz notas cítricas mais intensas e também aromas herbais. Então ele seria mais interessante para você usar ele para amargor dos estilos americanos, porque harmoniza bem, né? IPA, APA e por aí vai. Evite os Zeus para fazer cervejas europeias, inglesas, alemãs, do Novo Mundo, tá? No nosso curso você vai ter acesso a uma tabela completa do perfil de lúpulos, né? Então te convido novamente a fazer parte do meu curso. Eu não tenho como trazer aqui nesse curso, né, um descritivo total aí dos lúpulos mais importantes que a gente utiliza para cerveja artesanal. Então falamos ali que aquela parte das resinas macias, né, a rumulona, é o principal composto do alfa-ácido. Mas a gente também tem a corrumulona. A corrumulona ela entra como um fator, como um elemento que pode trazer um amargor mais áspero, né, e um retrogosto ruim. Então, de 20 a 65% das resinas totais do lúpulo pode ser de corrumulona, ou seja, a gente pode ter um lúpulo que tem muita rumulona e pouca corrumulona, e pode ter o oposto, né, um lúpulo que tenha pouca rumulona e muita corrumulona. Se você tiver um lúpulo, por exemplo, que tem um índice de corrumulona baixo, por exemplo, o Cincoe, ele vai trazer um amargor mais redondo, mais suave. E se você estiver usando lúpulos que têm aí um índice de corrumulona acima de 35, ele pode trazer aspectos mais adstringentes, como Chinook, Victoria's Secret, Topaz e Azacca. Entretanto, algumas novas experiências indicam que esse fator da corrumulona, numa análise sensorial, tem tido uma importância menor. Então esse link que você vê aí na tela do Bruce Lozoff, te convido a ir lá e dar uma olhada, ele mostra um teste cego onde as pessoas não conseguiram qualificar qual era realmente a cerveja mais adstringente. Ele fez 2 cervejas, né? Uma com Cincoe e outra com Chinook, salvo engano. E aí ele apresentou essa cerveja num teste triangular para as pessoas escolherem qual era a diferente e qual era aquela que mais agradava. Então algumas pessoas conseguiram acertar, outras não, mas não nível de quantidade suficiente para confirmar o que essa teoria fala, tá? Então dá uma olhadinha lá, faça alguns testes e tire suas conclusões. Eu estou apresentando aqui o que a teoria traz para a gente de informação. Outros compostos como adromulona, preromulona, pós-romulona não cabe aqui nesse pequeno vídeo de falar sobre eles. Te convido aí para a aula de cerveja avançada para você conhecer esses compostos. Falando agora um pouquinho sobre os beta-ácidos, né, a lupulona, ela contribui também com aroma e com sabor para a cerveja.
Entretanto, diferente dos alfa-ácidos, os beta-ácidos eles são mais voláteis e mais frágeis, ou seja, a fervura intensa faz com que esses compostos evaporem, né? Não fiquem ali na cerveja. Então eles vão estar mais presentes na tua cerveja quando você fizer uma lupulagem mais fria, ali após Whirlpool, por exemplo, ou Dry Hop. O beta-ácido ele tem um papel muito importante, porque é dali que surge o maior efeito antioxidante, antimicrobiota importante para a tua cerveja, tá? Então é importante você agregar isso aí na tua cerveja. E por isso que aquelas IPAs inglesas, né, traziam bastante do dry hop, justamente por conta desse papel antioxidante e antimicrobiano que ele traz para a cerveja. Com o tempo, os beta-ácidos eles mudam de sabor, eles oxidam e aumentam a sensação de amargor. Então é esperado que uma cerveja que tenha uma lupulagem de dry hop, esse beta-ácido ao longo do tempo aumente o amargor da tua cerveja e pode acabar interferindo, dando uma diferença entre aquela cerveja jovem e uma cerveja mais envelhecida. Então na hora que você for planejar a tua cerveja, se for uma cerveja de guarda, se for uma cerveja ali para usar por um tempo maior, né, um ano por exemplo, tenha em mente que isso pode estar influenciando aí na qualidade do teu amargor. Grosso modo, os beta-ácidos, quando ele é menor do que 5, ele traz um sensorial mais áspero e adstringente para a cerveja. Por outro lado, acima de 5, tende a ser mais suave e mais harmônico. Os beta-ácidos também se classificam em uma série de subelementos, lupulona, colupulona, adilupulona e por aí vai. Novamente, não consigo trazer nessa pequena aula um detalhamento sobre todos esses elementos, mas fica aí o nome para você dar uma pesquisada ou procurar na minha aula avançada informações sobre eles. A relação alfa e beta, né, entre os alfa-ácidos e beta-ácidos, também pode determinar como esse amargor evolui ao longo do tempo. Se você tiver uma relação maior do que 0,8 entre alfa e beta, significa que o amargor vai ser mais estável, vai atenuar pouco ao envelhecer a cerveja. Por outro lado, se ele for menor do que 0,4, significa que o amargor vai cair bastante ao longo do tempo. Isso pode influenciar, por exemplo, cervejas como Ries, Barley Wine, né? Cervejas que são feitas para maturar por muito tempo, mas também pode ser uma influência quando você compra lúpulos antigos, né? Que ali já no saquinho eles estão sofrendo essa degradação, essa oxidação e pode acabar afetando ali a qualidade e o amargor gerado na tua cerveja. Os aromas essenciais. Esse quadro aqui tem uma informação bem interessante, né? Quando a gente vai comprar um lúpulo, ele tem uma análise sensorial que é feita, onde é qualificado quais notas, né, aquele lúpulo traz, se é cítrica, se é de fruta tropical, se é de flores, né, se é terrosa, e um nível, né, uma quantidade, um potencial aromático daquelas notas. Essas notas sensoriais são resultados de uma composição dos óleos essenciais que formam o lúpulo, como mirceno, humuleno, cariofileno e outros, como farceno, linalol, geraniol e por aí vai. Então entender essa composição do lúpulo e essa intensidade é muito importante para você entender os efeitos na tua cerveja. Quando você tem uma cerveja bastante potente, uma IPA, uma NEIPA, você sim procura lúpulos que têm um potencial aromático ali muito forte, como esses que você vê nesse gráfico, né? Que vão ali de 4 a 5 nas notas sensoriais. Por outro lado, se você está fazendo uma cerveja mais leve, mais nobre, mais sutil, não é interessante que você utilize lúpulos tão potentes, porque uma carga muito forte desses aromas, eles podem acabar distorcendo a interpretação sensorial daquele lúpulo. Então, onde a gente acha que, por exemplo, vai ser aroma de fruta, quando ele está em excesso numa cerveja leve, aquele aroma frutado ele converte, por exemplo, para um tutti-frutti e acaba ficando enjoativo, acaba ficando ruim para a cerveja. Então tenha a noção de saber combinar. Nem sempre os lúpulos mais potentes são os melhores para aquele estilo, para aquela cerveja.
Cervejas fortes pedem lúpulos intensos, cervejas leves pedem lúpulos mais sutis. Conheça também o papel de cada um desses óleos essenciais e como eles estão presentes ali no lúpulo, porque você vai conseguir ter uma interpretação melhor do resultado desses óleos essenciais na tua cerveja. Como a gente pode ver aqui nesse slide a seguir. Aqui tem um pedacinho, né, de uma análise de 4 lúpulos, Columbus, Nugget, Galen e Chinook. E a gente pode observar que, por exemplo, uma diferença grande entre a composição de óleos do Columbus e do Nugget. Enquanto o Columbus tem um mirceno pequeno, né, o Nugget já tem um mirceno elevado. Então essas notas do mirceno traz floral, traz cítrico e pode trazer resinoso, pinho, né, quando envelhecido, quando passa ali por um processo de quente, né, de fervura de final, ele dá essa convertida, então você vai ter essas notas potencializadas, por exemplo, no Nugget, né? Esse é um lúpulo que vai trazer mais esse perfil sensorial. Né? Chinook também traz uma carga um pouco maior. Por outro lado, se você está procurando umas notas, por exemplo, mais picante, mais herbal, mais europeu, seria interessante que você encontrasse um lúpulo que tivesse pouco mirceno, para que os óleos do mirceno não apareçam demais naquela cerveja. Então, para esse estilo, como a gente vê aqui que a composição do Nugget e do Columbus parece ser na mesma quantidade, como o Columbus tem menos mirceno, ele é mais adequado para esse estilo de cerveja. Umas cervejas escuras, cervejas europeias, né? Combina mais com esse tipo de nota. A mesma analogia pode ser feita aqui para o cariofileno. Então, se você quer notas mais herbais na tua cerveja, além de o lúpulo precisar ter o cariofileno mais elevado, os outros óleos essenciais têm que ser mais baixos, como o romuleno e o mirceno, para você ter a potencialização dessas notas herbais. Então, por isso que é importante você entender, conhecer tabelas completas como essa de perfil aromático e analisar e fazer uma boa escolha aí para o seu lúpulo. Ok, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, se inscreva, ative as notificações, dá o seu joinha, comente, conheça o meu curso. Só assim a gente consegue dar a continuidade nessas videoaulas que eu consigo trazer aqui para o YouTube, ok? Um forte abraço, até a próxima. Teve dúvida? Deixe aí nos comentários que eu te respondo. Até!